levaram até Atenas. E, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ver com ele, o mais depressa possível, partiram. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade então entregue à idolatria. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus religiosos, e todos os dias na praça aos que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicúreos, os estoicos, entendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer isso para o leigo? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, que lhes anunciava a Jesus e a sua ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? As coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo, um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio: Deus que fez o mundo, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habitem templos feitos por nome de homens, nem tampouco é servido por nome de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração de todas as coisas. Ele de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já antes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, ou pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns de vossos profetas, vossos poetas disseram: nós somos também a sua geração. Sendo, pois, nós toda a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo por conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Porquanto, tem determinado um dia em que, por justiça, é julgado o mundo, por meio do varão que lhe se deu, e isso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso que obtemos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, e uma mulher do nome de Dâmaris, e eles poucos. Até aqui. Amém. Essa é a palavra que você tem revelado. Deus testemunho do irmão, da irmã, da parte que Deus usou dele, do Senhor está mostrando essa palavra aqui. Paulo, em Atenas, deu seu discurso. Nós vemos aqui, no nosso nessa leitura aqui, irmãos, e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas. Paulo foi levado, primeiro ele foi levado como prisioneiro para a Itália. Depois ele foi para Atenas. Mas o plano de Deus com Paulo, já estava traçado, irmãos, porque Paulo era um homem que tem cultura. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. E Paulo tinha duas cidadanias. Ele tinha a cidadania romana, uma delas, romana. E como hoje
muita gente não sabe o que é cidadania. Cidadania é um direito, irmãos, que a pessoa tem, chamado cidadão daquele país. Quem, por exemplo, tem cidadania americana, ele pode entrar nos Estados Unidos, ó, quem quiser sair, ele tem um cidadão, tem a cidadania. Se for da Itália, né? E falou que a cidadania é romana. Os irmãos têm uma ideia, Roma, da antiguidade, dominava o mundo todo. Todo mundo, os romanos não estavam lá. Roma era muito rica. Roma tinha um exército tão poderoso, era entrava nos países, dominava e cobrava impostos. E o povo, os italianos romanos, eles viviam no dinheiro que eles cobravam de impostos. Então eles viviam, irmãos, uma vida muito rica, tranquilo, sem fazer nada. Só vivendo de exploração. Se nós pensarmos bem hoje, também é assim, né? Os políticos brasileiros hoje, desse jeito. Nós pagamos imposto, eles viveram uma vida que nós nem sonhamos como é que era. Aquele tempo já era assim. Então, Roma, onde ela chegava, ela colocava ali o romano para tomar conta, e um cobrador de imposto, e havia todo aquele imposto era para manter Roma. E Roma era potente. E nós vemos aqui, irmãos, Paulo, quando foi preso, descobriu que Paulo ele tinha essa cidadania romana. E ele, por direito, ele falou: não, eu quero ser julgado por Roma. Toma, ninguém que tinha. Então, ele foi colocado no navio, essa parte muita gente não sabe. Ele foi colocado no navio para ir para Roma. Roma, porque tempo era só Roma. Eu descia, era nova. Era Roma, só chamava Roma. E o navio afundou, batendo no cheiro. A cobra ficou Paulo, o Paulo não morreu. Nós temos lá atrás, tem essa parte aí. E Paulo, quando chegou lá em Roma, ele foi anunciado, depois foi fazendo. Apenas a Grécia era a capital do mundo também. Grécia era onde tinha os filósofos. Nós temos formas de matemática até hoje, irmãos. E veio lá da Grécia, de medicina, né? Tudo lá com o grego, os filósofos. Aqui mais embaixo fala aqui. Os filósofos aqui por eu e os filósofos. Esses filósofos eram os homens que criavam uma filosofia de vida. Os homens, os doutores. Hoje para nós seriam os doutores, né? Doutores, que sabiam tudo. E Paulo foi, irmãos, anunciar Jesus Cristo, a ressurreição. Então nós vemos aqui, ele estava aqui em Atenas ali, ele estava ali em Atenas e falando das coisas de Deus. Então meu irmão estava segurando aí, o Senhor me deu essa palavra, anunciando a palavra de Deus. Paulo estava anunciando, ele anunciava para todo mundo. E ele anunciando ali, as pessoas, irmãos, quando é muito culta, a pessoa quando é muito estudo, ele é curioso. Ele quer saber por quê. Por quê? E os curiosos que viviam ali à mesa, o que esse homem está pregando aí? O que é assim? O que está falando aí? Nós não conhecemos. Eles conheciam filosofia, mas de outra maneira. Nós não conhecemos nada. Eu posso colocar o pé aí? Aí, chamando o Paulo, falou: olha, o que é isso que você está falando aí? Você está estudando aqui na bloco, falando aí sobre isso. Não quero saber. Mas eu vou fazer um convite para você. Esse Areópago, essa palavra, Areópago, para nós, irmãos, entendermos, é uma palavra, acho que não existe, né? Areópago para nós seria a Câmara. Nós temos aqui a Câmara dos Vereadores, aqui, a Câmara dos Deputados, é o Senado. O Senado é o que nós temos aqui. Tem uma tribuna, tem os bancos, e são pessoas chamadas lá onde ficavam os inteligentes, os filósofos, os doutores. Explica para nós aí, Paulo, o que é essa doutrina que você está falando aqui? Olha, eu acho